Que fez a cirurgia de mudança de sexo, mas se arrependeu e voltou a ser homem. Robert, quando você percebeu que havia nascido no corpo errado? Bom, eu me entendi aos 7 anos de idade que eu era um menino diferente. A minha preferência era por meninos, mas eu não identificava que eu era um menino. E aí, então você, na adolescência, resolveu que gostaria de ser uma mulher. Eu descobri aos 15 anos de idade a possibilidade. A possibilidade. E aí você foi trabalhando isso. Com quantos anos você fez a cirurgia de mudança de sexo? Mudança de sexo eu fiz com 24 anos de idade, Tá. depois que eu já havia compreendido muito bem o mundo da travesti e o mundo da transexual, onde eu me identifiquei claramente com transexual. Você, inclusive, tirou o seu órgão genital masculino. Sim. Falei para ele, será que isso daí você não pode vir a se arrepender no futuro? Mas era uma coisa que ele queria, ele estava disposto a pagar esse preço. Porque aí você se tornou uma mulher, se relacionou com homens. Muitos. Muitos? Namorou? Muitos. Muitos. E aí, um belo dia, você pensou, não é isso que eu quero pra mim. Como é que foi essa... Porque é difícil de entender. Sim. Você pensou o quê? Por que você se arrependeu? Bom, eu acredito que quando eu vivi como transexual, eu construí um indivíduo conforme eu desejava que eu fosse. Desde o início eu sabia que era muito cedo. Ele era um menino quando ele começou a transicionar nesse caminho. E eu sabia que uma hora ele podia se arrepender. Você vai ficar um homem com órgão genital feminino. Sim. Então, eu sou um menino que eu me vejo hoje com uma modelagem na parte íntima, que não é 100% como uma vagina, mas parece. Ok. Então, isso me deixa em paz para poder enfrentar. E eu sei que através dessa decisão que ele tomou dessa vez, vai para impactar uma geração. Eu sei que tem muitos meninos hoje que têm essa ambição e hoje ele está aí para mostrar que não é tudo isso. Tem muita gente que gostaria de fazer essa cirurgia de redesignação sexual. O que essa pessoa que está em casa deve saber antes de optar por essa cirurgia, olhando para aquela câmera? Tomar uma decisão de amputar um membro para poder se encontrar enquanto indivíduo é perigoso, porque você pode se encontrar como indivíduo depois em falta. Como o que eu tenho vivido hoje, gostaria de ser pai, gostaria de ter um filho, gostaria de ser um genitor e hoje me foi privado por conta da minha irresponsabilidade diante de uma coisa tão séria. Muito obrigada pelo seu relato, viu, Robert? E é com você, Luciana. Então, eu tô aqui com o Robert. Boa noite, Robert. Tudo bem? Boa noite, Luciana. Tudo bem? Boa noite a Bem-vindo. todos e todas. Robert, então, é que realmente são muitas histórias. Então, você era menino, e aí quis ser... Não, calma. Era menino, aí quis ser menina. E demorou esse momento, assim, de querer... A transição, porque dizem que você tem que ter tratamento psicológico, não é uma coisa fácil. Você fez tudo isso certinho? Não, isso você está dizendo o ideal, mas a gente não vive num país onde é ideal. Não, isso, o que você fez? Então, eu estou dizendo 10% das pessoas fazem isso. 90% das pessoas que são transexuais travestis hoje não fazem isso. E a gente precisa ter o olhar para essa população, que foi a população que vive como eu vivi, sem ter essa indicação. Tá, mas aí você que quis. Não, mas várias pessoas querem. É, mas a liberdade é livre. Não, sim, mas por isso quem tem maior compreensão do problema averte, né? A gente diz pra pessoa, atenção, cuidado. Tá, então vamos lá. preste Então vamos usar o seu caso pra isso, justamente. Sim. Então você menino, nasceu menino, Sim. lindo, maravilhoso. Aí, quanto tempo demorou pra você se tocar que você se achava menina? Assim, a primeira vez que eu tive a incompreensão se eu era menino ou menina foi com 8 anos de idade, numa brincadeira de criança. O menino acabou despejando, né, enfim, Ok. nas minhas costas. Eu cheguei em casa chorando porque minha mãe ia me agredir porque eu ia engravidar. Tá. Então eu não tinha ainda a noção de nada. distanciamento do menino e da menina. Ok. Isso com 8 anos de idade. Aí com 15 anos foi o momento que alguém veio me tocar, que a minha cabeça deu sinal. Essa pessoa não pode me tocar porque eu sou mulher e mulher não deixa ser tocada. Então a minha genital, ela sempre foi um problemaço pra mim, tanto sexual como na minha identidade também. Então mas você queria, você se via como menina? Muito? Queria botar vestido, era menina? Sim, usava até da minha irmã. Entendi. E quanto tempo demorou? E aí, quando você resolveu fazer a operação?
A operação eu fiz depois que eu já tinha passado 9 anos na identidade de travesti. Então eu vivi como travesti e não me enquadrava dentro do ambiente, né, da vivência em si como travesti. Aí eu assisti um documentário dos Estados Unidos, My Secret Self, onde crianças eram transexuais, e eu me identifiquei, eu falei, eu sou como eles. A partir dali, eu fiz a transição e transicionei para mulher trans. Você teve relações sexuais quando você quando você era menino? De menino? Vestido de menino? Mas Quando você era menino? quando eu era menino, quando eu era criança, sim, mas talvez não era assim, por livre e espontânea vontade. Talvez era aquela brincadeira entre adolescentes e pessoas mais velhas, né? Então não era tanto aquilo que eu imaginava. Fui ter depois de mais adulto, mas ali eu já estava entrando na fase de jovem, ali eu já comecei as transições, então não tive tanto você assim. resolveu, no ponto que você resolveu fazer a transição total de menino para menina, até o ponto de fazer a operação, quanto tempo? Aí, mais ou menos ali, eu passei 9 anos, então foi dos 16 anos até os 24 anos, mais ou menos. Dos 15, 16 até os 24. Com 24 eu decidi fazer a transição. Aí eu decidi fazer a cirurgia de mudança de sexo para adequar a minha cabeça com o meu corpo. E nesse período, nesse período de 9 anos aí, você não teve o que a Luciana estava falando, um acompanhamento psicológico? Nesse período, não. Não. Eu até tinha acesso a informação, até financeiramente tinha acesso nessa época, mas era uma coisa que não tinha muito fundamento. Por quê? Porque quando uma pessoa decide por si própria, indiferente do que o médico diga, o médico não vai dizer você é transexual ou não. Ele não vai dar essa definição, porque essa definição passa mais do interior do indivíduo do que daquilo que o médico tem para dizer. Claro. Ele pode te alertar, porque hoje é politicamente incorreto você olhar para uma pessoa, se você está avaliando de forma psicanalítica ou psicologicamente, e dizer para a pessoa, você não é um transexual, porque essa pessoa vai dizer, você está me definindo a partir de você ou a partir de uma ciência, mas eu sou eu e eu me defino a partir de mim mesmo. Então a gente tem um problema aqui. É um problema mesmo de saúde, onde a pessoa aqui, ela precisa ouvir o que o outro fala no momento propício para que ela não tome decisões erradas. Talvez, se fosse o meu caso, eu teria evitado alguns problemas. Tá, e aí você foi e fez a cirurgia e ficou menina. Sim, fiz a cirurgia, fiquei menina. E aí, o Tô que aqui. aconteceu? Não, durante 3 anos eu passei muito bem dentro dessa identidade, criei aquela ideia, né? Vou casar, fazer família, vou fazer agora, a minha vida vai mudar e eu vou ser quem eu sempre quis. Certo. Mas ao contrário disso, os problemas só aumentaram. Por quê? Porque a gente acha muitas das vezes que na transição todos os problemas são sanados. Mas ao contrário, aí são outros tipos de problemas que virão, como no caso. Por exemplo, ela fala para uma pessoa que ela é uma mulher trans. Certo. Eu nunca iria dizer para ninguém que eu era uma mulher trans. Certo. Eu iria morrer sem dizer para a pessoa do meu passado, porque eu sabia que automaticamente a pessoa ia me linkar ao meu passado, o meu passado me remetia a homem. Então, e você não ser falava homem para nada. mim não era bom. Eu enganava as pessoas na dura. Então eu enganava, passava mesmo sem preocupação. Até pessoas diziam, até uma vez para mim, como a gente está falando de dificuldades, de dizer que eu poderia levar um tiro porque eu enganei essa pessoa. Então tem essa questão e eu passei por ser um enganador, porque agora a partir daí o meu passado não existe e eu vou eliminar ele para eu ser uma pessoa que agrade as pessoas a partir daquilo que eu me construí. Então isso foi muito complexo, é difícil e chega a se tornar cansativo depois de um tempo. Tá, e aí, por que você... Tá, mas e aí você... Que momento você resolveu voltar a ser menino? Eu resolvi voltar no ano de 2013, casamento pronto, né? Eu tinha... Casamento com menino. Casamento com menino. Certo. E eu me deparei com um momento propício de ter uma força. Eu sou de família cristã, né? Aqui Ok. eu sou de família cristã, então eu tenho uma base cristã que sedimenta a minha vida desde a infância. Então, a partir daí, eu fui buscar em lugares onde eu conseguia me apoiar para que eu conseguisse refazer a minha vida. Mas porque peraí, a mas você vida... não estava apaixonado? Apaixonada? Não era uma paixão. Só senti paixão e amor uma única vez na vida, depois disso, nunca mais. Eu acho ia que era mais casar? afinidade. Mas a gente casa até por contrato hoje. E a pessoa com que... E essa outra pessoa, porque você sentiu amor, não deu certo por quê? A primeira pessoa? É. Então, a primeira pessoa foi o caso dele ser heterossexual, se relacionar comigo, transexual, e me assumir para todas as pessoas, todo mundo sabia, então era legal. Mas eu acabei criando a ideia de ser algo, e as pessoas tinham que aceitar quem eu era a partir da minha definição. Mas, infelizmente, as pessoas não vão aceitar
a gente a partir da nossa definição, muitas das vezes. E então eu fui obrigada a ter que lidar com isso. Eles foram muito gentis, mas isso não durou muito tempo porque era insustentável. Foi incapaz de ser sustentável. Nenhuma mentira pra sempre. Mas então aí você resolveu. Por que você resolveu voltar a ser menino que até agora eu não entendi? Eu decidi voltar para reviver coisas e viver coisas que eu não tinha vivido ainda. Tipo? Eu transicionei muito cedo. Relacionamento, família, trabalho, tantas coisas que eu não tinha vivenciado. E agora, você é gay? Agora eu sou... Posso dizer que eu tô no meio? Você tá onde? Eu tô no meio aqui, né? Mas Tô tipo dizendo assim, assim. você vai... Não, hoje eu tenho o meu emocional é preparado para um relacionamento com uma mulher, para conhecer o mundo da mulher do relacionamento. Porque eu tive tantos homens na vida que hoje eu fico nessa curiosidade de entender. Então eu troco mensagem, converso com uma menina, é ótimo conversar com ela, ela sabe de toda a minha história, de toda a minha vida. Então hoje eu não me vejo estando com um homem do lado e me relacionar com ele, porque eu acredito que vai ser incompleto aqui, não vai ser capaz de suprir toda a necessidade emocional que eu preciso. Então, eu acredito que hoje eles são incompletos, então não me interessa um relacionamento afetivo com homem. Ô Lu, só um minutinho. Tô confusa. Só avisando uma coisa. O Robert, ele tava dizendo que... Até fugiu Tá o assunto confusa agora. a história Sim, mesmo. Também. Você, mulher trans, que acha que você tá no direito de não contar pro seu parceiro que você não é mulher trans, você está certa. Você também tem esse direito, tá bom? Só queria deixar isso adendo, porque pode soar como se ele... Todo mundo tem direito de fazer disse que ele tudo. poderia... Achava que estava enganando a outra pessoa. Você não tá enganando, tá? Não, eu digo assim, a questão do enganar, porque eu poderia ser transparente. Foi como você se sentiu, claro. E eu Como preferia você não ser sentiu. transparente.